Ora, longe de se imaginar que iriam existir maquinetas portáteis com alucinantes jogos a cores, na nossa juventude nós achávamos os jogos eletrónicos, aqueles de ecrã LCD cinzento, com os bonequitos pretos minúsculos aos pulos, a melhor invenção de sempre. Lá está. A invenção de sempre. Para além dos jogos, eles próprios, havia toda uma sorte de equipamento com jogos desses incluídos. Eles estavam em calculadoras, eles estavam em relógios digitais. Um colega meu tinha o relógio de pulso digital oficial do Pac-Man. Para além de dizer as horas, era possível uma pessoa jogar o Pac-Man completo com o labirinto, os fantasmas, as bolinhas para comer, tudo num ecrã minúsculo de relógio. Hoje em dia ele é míope. Sim, a retina estava sempre a descolar. ele tinha que ir ao oftalmologista dizer: tem cola, que descolou-se isto outra vez. Não, já nem é preciso dizer nada. O oftalmologista dizia logo: descolou-se outra vez, não é? É verdade. E era aí ao fim de 2 minutos. O meu primeiro jogo eletrónico foi nada mais nada menos do que o primeiro de muita gente. Estava na moda. Eu estou-me a rir porque me perdi aqui nos meus apontamentos. Estava na moda. Consistia em controlar um tanque, mas safei-me bem, ninguém. Eu sou muito bom. Aliás, tu mexes agora no chat, tinha-se para ser um jogo eletrónico. Sim. Mais para cima, mais. Mas eu gostei daqui da técnica radiofónica de encher o chouriço. O meu primeiro jogo foi. Realmente. Bom. Mas dizia eu que foi o primeiro de muita gente. Estava na moda. Consistia em controlar um tanque para a esquerda e para a direita e disparar contra as naves que iam aparecendo no horizonte. Primeiro a um ritmo lento e progressivamente mais e mais rápidas, as malucas, até uma pessoa perder todas as suas vidas e ficar com vontade de atirar o jogo contra uma parede. Isso não era um bocadinho tipo Space Invaders? Era um bocadinho isso. Mas era uma espécie de 3D, porque vias as naves virem lá do fundo. 3D. Era azul. Era azul. Tinha os dois vermelhos. Também teve esse, pá. Toda a gente conhece, era o tanque cá em baixo. Exatamente. Faziam só tipo... Eu não tive. Isso foi muito bom, foi bem imitado também. Era emocionante. Embora eu tenho isso. Embora, como experiência realista, deixasse um pouco a desejar. Imaginem que os conflitos reais eram como estes jogos eletrónicos, com os inimigos a dizerem: ok, pessoal, nós queremos conquistar o vosso território, vamos dar cabo de vocês, isto vai ser uma guerra do caraças. Mas neste primeiro ataque, a gente vem devagarinho, tipo um de cada vez, ok? Achei que iam gostar desta atenção. A seguir já vai ser mais lixada, mas agora vai lá, vai um. Pam, pronto, agora vai lá outro. Agora vão 20. Bom, mas era assim que as coisas funcionavam nestes jogos eletrónicos, ao contrário do que acontece hoje, em que temos PSPs e Nintendos DS com jogos que atravessam universos e 1000 situações diferentes. Ali tínhamos a ação a acontecer numa coisa que era no fundo igual a um mostrador de um relógio digital. Por isso a única maneira de uma pessoa sentir que estava a avançar no jogo, já que era impossível mudar o cenário, era os vilões começarem a atacar devagarinho, depois mais depressa, até o jogo ser impossível de jogar. Havia jogos eletrónicos abordando todos os temas, desde os épicos, com as naves, até outros mais prosaicos. Eu lembro-me que tinha um que consistia em fazer um gato mexer para a esquerda e para a direita, tentando apanhar ratos e evitando levar com pedaços de queijo na tola. Num outro, um canalizador andava com um balde para a esquerda e para a direita, tentando apanhar as gotas que caíam de canos e evitando que as gotas lhe caíssem em cima, o que lhes fazia perder vidas. Eu acho que a malta que criava estes jogos eletrónicos já não sabia o que inventar mais. O grande sinal disso é quando fatias de queijo e gotas de água são coisas passíveis de tirar a vida a alguém. É incrível. Depois havia clássicos como o Donkey Kong. Jogo favorito de Vasco Palmeira? Não era. Não era a tua onda? Não, o meu era The Legend of Zelda. Isso era bonito. Mas também havia em jogo havia lembro da Maria Zelda e da Maite Proença na Guerra dos Sexos. Ei, Maria Zilda. É isso. Bom, o Donkey Kong tinha 2 ecrãs. Um não chegava para abarcar a tremenda aventura que era salvar uma moça das mãos de um gorila que nos atirava barris. Muita droga a circular no meio dos criadores de jogos eletrónicos. Mas devo dizer-vos que não me posso queixar dos jogos eletrónicos que tive, só que, como acontecia em quase todas as áreas relativas a brinquedos, havia sempre os miúdos da escola cujos pais viajavam mais e que tinham sempre um passo em frente em relação aos outros. Os grandes bandalhos. Na minha escola nunca mais me esqueci de um rapaz que ostentava com orgulho o jogo eletrónico do A-Team, os Soldados da Fortuna. Ou, na versão dobrada em brasileiro, que passou nos anos 90, Esquadrão Classe A, que era de Herbert. Versão brasileira, Herbert Richards. Exato. Não me lembrava do nome dele. Eu disse brasileira, reparaste? Disseste brasileira, sim. Quase como se fosses um alemão a tentar falar brasileiro. Um alemão que está radicado no Rio de Janeiro há muitos anos. Não, Rio de Janeiro. Exato. Só o facto de ser um jogo eletrónico dos Soldados da Fortuna para mim já era estonteante. Mas não era só isso. A maquineta em si era uma figura do Mr. T. Não. Ok? Era o Mr. T e no peito ele tinha um ecrã de LCD onde passava o jogo. O
quê? Aquilo era sublime. Uma pessoa jogava pegando no Mr. T e não havia cá. E aquilo era apenas o melhor objeto que eu vira em toda a minha vida. Ok? Mas era o tipo de coisa que era exclusiva dos, e isto é toda uma designação, rapazes cujos pais iam muito ao estrangeiro. Eu tinha vários colegas nestas condições e com eles aprendi o que era a inveja. Um deles tinha um robô, o Arturito da Guerra das Estrelas. O Arturito, telecomandado, comportava-se exatamente como o do filme e quase que ia buscar chinelos. Era tipo... E lá entrava o robô na sala. E ele levava para a escola? Não, isso era em casa. Era que se fosse na escola tinham-lhe partido aquilo tudo, automaticamente. Bom, portanto, sim, se houve uma vez na minha vida em que eu estudei criteriosamente a possibilidade de poder roubar alguém, foi naquele ano em que esse meu colega aparece na escola com o jogo eletrónico dos Soldados da Fortuna. Só que depois eu comecei a pensar no incomportável desgosto que o rapaz ia ter e eu não queria ser responsável pelo suicídio dele depois do alto do pavilhão de ginástica. Adeus, pã. Por isso contive-me. Na tua cabeça, ele atirava-se do pavilhão gritando a palavra adeus. O pavilhão não era muito alto. Daí o adeus não ser muito extenso. Adeus. Ele no fundo queria dizer adeus mãezinha, mas mãezinha já não dava, né? Já não dava, o pavilhão era pequeno. Jogo eletrónico mais popular de todos os tempos. Curiosamente, já é dos anos 90. De repente toda a gente tinha um Tetris de bolso. Lembram-se disso? Era uma coisa geralmente chamada Brickmania. Houve mais pessoas com Brickmania do que com Tamagotchis, que era o outro jogo eletrónico tardio que levou casais a terem discussões brutais. O Tamagotchi não é bem um jogo, é uma parvoíce. Mas repara que eu assisti a uma discussão bastante agressiva sobre um Tamagotchi entre namorados. Ela a gritar-lhe: não lhe deste de comer e mataste-o! Tu mataste-o! Eu acho que eles acabaram depois daquilo. Claro. Não é? Nunca aderi ao Tamagotchi, mas fui grande adepto do Tetris portátil. Tenho no meu telemóvel. O Tetris portátil, vou-te dizer umas coisas sobre o Tetris portátil. Diz-me uma coisa sobre o Tetris portátil. É um jogo eletrónico com zero de fator fixe. A partir do momento em que senhoras de idade o tinham na carteira. E houve esse momento. Senhoras de idade com o Tetris? Sim. Eu era um jogador exímio de Tetris de bolso e vi-me obrigado a largar o vício quando, numa ida a um posto médico, em Sete Rios, vi uma senhora para aí com 70 anos a jogar a Brickmania, enquanto esperava para fazer análise. Ok? Por um lado foi bom, esse choque com a realidade. É que o Tetris, a partir do momento em que o pudemos levar connosco para todo lado, estava lentamente a apoderar-se das nossas vidas, não é? Sim. Quando uma pessoa começa a sonhar com formas geométricas a cair em cima, é sinal que talvez esteja na altura de ir a um posto médico encontrar senhores de 70 anos a jogar. E foi o que aconteceu. Isso é uma coisa que desintoxica um indivíduo. Era só o que eu precisava. Mas aquilo são tijolos? Nunca percebi. São cenas. É uma abstração. Essa senhora de 70 anos, eu já a via passar aqui na rua. Só que ela agora passa para a fase seguinte, que ela dá tijolos a sério na mala. Também acontece, a dada altura. Barras de ferro gigantescas. E depois a correr. O que é que se passa? Veio o comprido! Veio o comprido! Ai! Veio o comprido! Ai. Vem aí o comprido, é muito bom. A velha com uma coisa gigantesca de ferro. Por 50, A caderneta de cromos, uma oferta banda larga TMN.